Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 16. A palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? E vamos parar por aqui a leitura. Como eu tenho dito, à medida que nós vamos avançando, e hoje nós estamos no penúltimo mandamento, né, o 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós vimos a respeito do 8º mandamento, que é não furtarás. Já vimos tudo aquilo que implica, e eu não sei se você consegue enxergar isso, mas quando nós olhamos os 10 mandamentos e olhamos aplicando nas nossas vidas, nós olhamos ele com um olhar mais panorâmico, né, mais amplo a respeito do seu significado, nós conseguimos enxergar várias coisas que nós não enxergávamos quando nós simplesmente fazíamos a leitura desses mandamentos. Eu não sei de você, mas sempre que eu fazia a leitura, e já li várias vezes esses mandamentos, mas quando nós fazemos essas aplicações para as nossas vidas, nós podemos enxergar o quanto eles são atuais. São atuais esses mandamentos para nós. Eles têm uma grande importância para a nossa vida quando nós olhamos para eles com um olhar mais amplo, fazendo comparações entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Porque esses mesmos mandamentos, eles são citados não somente no Antigo, mas no Novo Mandamento, com exceção do sábado. Quando nós olhamos a respeito do sábado, é muito bom a gente entender isso. No Antigo Testamento nós temos um mandamento ali específico para o povo judeu, mas quando chega no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele é o Senhor, ou seja, ele é o mais importante do que o sábado. Então aí nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo quebrando o mandamento do sábado, fazendo as suas obras que não eram lícitas no sábado. Nós temos então aí, nós olhamos para o início da igreja em Atos, nós vemos os discípulos indo até o templo no primeiro dia da semana. Nós temos o Senhor Jesus Cristo ressuscitando no primeiro dia da semana. Então assim, nós conseguimos ver, né, essa alteração. Mas com exceção disso, os outros mandamentos também, eles são mencionados no Novo Testamento, né? Eles são ali confirmados no Novo Testamento, né? Então é muito importante nós reconhecermos a necessidade de obedecermos esses mandamentos, não somente pelo fato de estarem aqui descritos no livro de Êxodo, mas porque toda a palavra de Deus nos ensina a respeito deles, tá bom? Nós vimos a respeito de não furtarás, abrimos um leque de possibilidades que um cristão pode roubar, né, pode quebrar esse mandamento, e um deles que nós falamos de várias coisas, falamos a respeito de sonegação de impostos, falamos a respeito de até mesmo de roubar uma vaga que pertence a um deficiente físico ou a um idoso. É muito comum pessoas fazerem isso, não é verdade? Isso não está certo, isso é roubar a vaga de alguém, né? E aí nós falamos também a respeito dos dízimos e das ofertas, né? Infelizmente existe uma classe muito grande de cristãos hoje,
né? Graças a Deus não todos, mas muitos cristãos acreditam que a questão do dízimo ela foi abolida por Jesus. Muito pelo contrário. Então, se você não viu, eu fiz questão de separar o trecho que fala a respeito disso e coloquei separado lá, né, no nosso canal para alguém que quiser ver especificamente sobre aquilo. O Senhor Jesus Cristo, em momento nenhum, nós nunca encontramos o Senhor Jesus abolindo a prática do dízimo. Muito pelo contrário. Quando Jesus encontra os fariseus, ele diz para eles, né, ele chega para os fariseus e fala: olha, vocês aí dizimam o endro, o cominho, né? Vocês dizimam o hortelã, mas vocês se esquecem daquilo que é necessário, né? Da misericórdia e tudo mais. Aí Jesus fala: vocês devem fazer essas coisas. O quê? Dizimar, mas também não devem se esquecer das outras, né? Então nós vemos o Senhor Jesus Cristo muito pelo contrário, ele dizendo até a respeito dessa prática, né, para os fariseus ali, né, que eles não estavam errados em fazer, tá bom? E hoje nós vamos estudar o 9º mandamento, mas antes disso, é muito interessante quando nós pensamos os 10 mandamentos sobre os primeiros 4, eles mostram o nosso relacionamento com Deus. Então, quando você encontra: não terás outros deuses diante de mim, não fazer imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, 6 dias trabalharás, isso aqui é o nosso relacionamento com o Senhor, é a forma com que nós servimos ao Senhor. Mas aí nós temos a segunda parte, que fala diretamente a respeito do nosso relacionamento com o próximo. E aí nós já vimos: honra teu pai e tua mãe. Isso é relacionado ao próximo. O meu pai é o meu próximo. Os seus pais são os seus próximos, né? Então honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Quem? O teu próximo. Não adulterarás. Não furtarás. Tudo isso se relaciona ao próximo. E aí, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí, na próxima oportunidade, nós vamos ver o 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Tá bom? Então, nós vamos estar vendo hoje a respeito do 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí, nós vamos ver o que isso implica para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu ler algo, presta atenção. Não sei quem já ouviu esses nomes, mas Altercino Ferreira, em 2017, ele foi condenado a 27 anos de prisão, porque foi acusado pela amiga de sua ex-esposa de abusar dos seus 2 filhos. Após 11 meses estando preso, foi comprovado que os filhos, na verdade, foram obrigados a testemunharem falsamente contra o próprio pai. Então ele foi solto da prisão depois de 11 meses, estando preso injustamente. E na prisão, nesses 11 meses, ele sofreu horrores, por causa de um falso testemunho. Eberson Lima, no dia 5 de novembro de 2003, ele foi preso, acusado de estuprar uma criança de 9 anos de idade. Além da pena da lei, ele também recebeu a pena lá dentro da prisão, onde os próprios detentos o castigaram da mesma forma com que ele supostamente havia feito com aquela criança de 9 anos. Ele foi abusado por 60 homens dentro da prisão. O resultado disso, ele contraiu o vírus da AIDS. E hoje, né, então, depois de 2 anos e 7 meses preso, ele foi solto. Por quê? Porque ficou mais que comprovado que ele foi preso injustamente por causa de um falso testemunho. Hoje, se você procurar algum documentário falando dele atualmente, ele faz tratamentos e não consegue se livrar, né, dos transtornos que ele tem, não consegue trabalhar, mal consegue sobreviver. Sequelas daquilo que ele viveu nesses 2 anos e 7 meses estando preso. E agora ele tem que tomar o coquetel,
aquele medicamento, porque lá dentro, por causa de 60 homens, ele contraiu o vírus da AIDS. Injustamente. E existem muitos casos, irmãos, muitos casos, né? Eu quis trazer só esses dois, tem muitos, aí eu comecei a pesquisar quantos casos assim tem. Tem redes de jornais que fazem até uma série desses casos, né, de pessoas que passaram anos na prisão e aí depois de anos foi descoberto que eles estavam ali injustamente, por causa de um falso testemunho. Ou porque alguém ficou com raiva e disse que fez alguma coisa e aquele testemunho foi acreditado. Ou porque alguém confundiu aquela pessoa com outra pessoa e aí afirmou é ele. E aí eles, sem prova alguma, simplesmente por causa do depoimento de uma pessoa, aquela pessoa vai presa. Então, infelizmente, é assim que acontece no nosso país, né? E eu creio que no mundo. Existem pessoas que perdem a própria vida porque foram vítimas de um falso testemunho, de mentiras, de boatos. E daí surge alguém que acredita e faz justiça com as próprias mãos. Eu não sei de você, mas eu já vi casos assim. Aí depois que eles mataram aquela pessoa, foi descoberto que na verdade não era ela, era outra. Era outra. Me lembro de um caso no jornal, não me lembro o nome, mas uma mulher ela foi confundida com uma outra, e aí quando alguém viu ela no meio das pessoas, disseram, é ela. Todas as pessoas juntaram naquela mulher, mataram ela a pauladas, mas depois foi descoberto que aquela era uma trabalhadora. Por causa de um falso testemunho. E muitas vezes nós não pensamos no quanto isso é sério. No quanto isso é sério. Então, falso testemunho, o que seria isso? Basicamente, seria dizer algo sobre alguém, mesmo sem saber com certeza se é verdadeiro, com a intenção de prejudicá-lo, ou até mesmo sem a intenção de prejudicá-lo. Às vezes acontece. A pessoa não tem certeza de que aquilo é uma verdade, mas ela vai falando. Então, isso é um falso testemunho. E aí a pergunta é, olhando esse significado, será que algum de nós já quebramos o 9º mandamento? Será que algum de nós já falamos algo sobre alguém que nós não temos certeza se aquilo era uma verdade? Puxa vida. Quantas vezes pessoas deduzem algo e divulgam aquilo sem saber se é verdade? Quantas vezes pessoas chegam e falam, deixa eu te contar. Fulano não me cumprimentou e eu acho que eu sei por quê. Será que a gente nunca ouviu isso, coisa parecida? Pessoas que às vezes se enxergam como vítimas, né? Olha 2 pessoas conversando e tenho certeza, eles estão falando de mim. Irmãos, isso é muito grave. Quantas vezes cristãos, às vezes, fica sabendo pela boca de outras pessoas fofoqueiras, que alguém fez alguma coisa e daí começa a divulgar aquilo como se tivesse toda certeza, só porque alguém falou. Só porque alguém falou algo sobre aquela pessoa e a pessoa acredita, sequer tem a ousadia e a atitude correta de chegar até aquela pessoa e perguntar, olha, eu ouvi tal coisa de você, é verdade? Mas não, na maioria das vezes, pessoas não chegam até a outra. Agora a pergunta é, pessoas não mentem? Se alguém chega e fala algo para você sobre alguém, será que essa pessoa não pode ser uma mentirosa? Talvez ela está desgostosa contra alguém, ela tem um desgosto contra alguém e ela vai falar alguma coisa para denegrir a imagem daquele alguém, mas aí a outra pessoa que está ouvindo vai acreditar naquela mentira, e aí não são mais uma, mas são 2 pessoas contra aquela pessoa sem saber se é verdade. Então, infelizmente, esse pecado, irmãos, ele está intimamente ligado com o orgulho no coração, porque normalmente pessoas que falam mal de outra, ou pessoas que levantam um mau testemunho contra outra pessoa, eles têm um problema grave de orgulho no coração, porque eles têm que ficar por cima, como alguém que sabe da história, que tem uma novidade para contar, mas que ao mesmo tempo quer denegrir a imagem da outra, para mostrar que ela está superior, e então a outra tem que ser colocada no nível abaixo, lá
na ralé. Isso, infelizmente, acontece. E uma coisa, quando nós pensamos sobre isso, isso desobedece vários mandamentos de Jesus, principalmente 2 deles. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E o segundo, que nós encontramos em Mateus também, Mateus 22, 29, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. E Mateus 7, 12 diz, basicamente ele diz assim, faça a mesma coisa que você gostaria que fizesse com você. O teor do versículo é esse. Assim como você quer que os homens vos façam, façais da mesma maneira. Faça da mesma maneira. E se nós fizéssemos dessa forma, se nós olhássemos, praticássemos a nossa vida cristã, olhando por esse lado, dando importância a esse fato, quantos problemas, nós seríamos libertos de quantos problemas de relacionamento? Por quê? Porque eu vou responder para você da mesma forma que eu queria que você me respondesse. Eu vou ter misericórdia de você da mesma forma que eu gostaria que você tivesse misericórdia de mim. Eu não vou falar contra você da mesma forma que eu gostaria que você não falasse contra mim. Um falso testemunho. Então, quando nós olhamos dessa forma, fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, isso nos livraria, né, de muitos problemas. Muitos problemas. Então, a questão, irmãos, olhando por esse lado então, nós podemos ver o quanto é amplo esse mandamento quando nós tiramos ele daqui e colocamos ele aqui dentro. Porque quando você lê os 10 mandamentos corriqueiramente, nós não paramos e refletimos. Não matarás. Será que eu já matei alguém? Bom, não com as próprias mãos, mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que se eu tiver ódio contra alguém, me irar contra meu irmão, eu seria réu de juízo, assim como um assassino. Não adulterarás. Bom, eu nunca adulterei. Mas será que para por aí? Não, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse lá no Sermão do Monte que aquele homem que atenta para uma mulher, para a cobiçar, no seu coração ele cometeu adultério. Não furtarás. Bom, eu não sei quantos de nós poderíamos dizer assim, eu nunca peguei nada que não é meu. Não sei se haveria alguém que dissesse dessa forma. Mas ainda assim nós deveríamos pensar, mas será que eu tenho roubado de alguma forma? E aí então nós olhamos esse não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e aí nós trazemos isso para a nossa vida, para o nosso coração. Irmãos, por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Não chame alguém de adúltero se você não tem certeza que aquela pessoa é uma adúltera. Não chame alguém de assassino se você não tem certeza se aquela pessoa realmente é um assassino. Não chame alguém de pedófilo se você não tem certeza que aquela pessoa é um pedófilo. Não faça isso. Se você e eu, se nós não estávamos lá, então nós não temos certeza se é verdade. Nós não temos certeza. Nós não temos prova. Você viu? Você estava lá quando aconteceu? O caso foi investigado? Alguém fez um boletim de ocorrência? Foi para juízo? Você já confrontou aquela pessoa para saber se aquilo é uma verdade? Você já ouviu a versão dela? Não? Por favor, não faça isso. Não fale isso. E é o que a gente mais ouve. Ah, aquela pessoa é um adúltero. Por quê? Você participou do adultério? Você estava lá? Então como que você sabe? Porque alguém me contou. Ok. Alguém te contou. Não, aquele ali, ele é um pedófilo. Ok. Você estava lá? Não. Alguém me contou. Alguém te contou. Ok. Você já chegou naquela pessoa e perguntou, meu amigo, você é pedófilo? Você já praticou pedofilia? Eu acredito que não. Então não fale isso. Não rebaixe, né, a imagem de alguém se você não estava lá e viu a pessoa fazer. Só porque me disseram não significa que é verdade. A gente tem muito esse erro na nossa vida, irmãos. A gente faz muito isso. Nós nos colocamos como juízes. Nós olhamos algo ou ouvimos algo sobre alguém e aí nós já imaginamos, que absurdo! Como que pode?
Como que pode aquela pessoa ainda fazer parte de uma igreja? Como que pode aquela pessoa ainda cantar no coral? Como que pode aquela pessoa ainda ir lá e tal, e tal, e tal, e fazer isso e aquilo? Queridos, eu não estava lá, então eu não vou falar. Pastor, mas você tem que se posicionar. Não, eu não vou me posicionar não. Eu só me posiciono quando eu comprovo que aquilo é verdade. Por quê? Porque eu não quero pecar levantando mau testemunho contra alguém. Isso é mau testemunho. E é pecado. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender. Isso é muito importante. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Por vezes esse mandamento ele é desobedecido também quando alguém diz uma meia-verdade. Como é que pode isso? Sabe como é que funciona uma meia-verdade? Joãozinho e o Pedrinho estão brincando. O Joãozinho chega na mamãe dele e fala assim: mamãe, o Pedrinho me deu um tapa. Filho, mas você fez alguma coisa com o Pedrinho? Não, mamãe. Aí vem o Pedrinho. Ele me deu um tapa primeiro. Isso é uma meia-verdade. Geralmente, quando um irmão em Cristo vai chegar para você e falar assim: você não sabe o que é que aquele irmão fez comigo. Normalmente, ninguém vai chegar e falar assim: olha, você não sabe o que é que aquele irmão fez comigo porque eu xinguei ele. Já notou que ninguém faz isso? Ó, vou te contar, aquele irmão ali, ele ficou bravo comigo porque eu fiquei bravo com ele. A gente não faz isso. A gente gosta de fazer o quê? Vem cá, senta aqui, deixa eu te contar o que o fulano fez. Fulano. E aí, né? Isso é uma meia-verdade, o que se torna também um falso testemunho, se encaixa aqui. Né? Então isso não acontece, irmãos, no meio cristão? Infelizmente sim. Desobedecer o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, está muito associado à semeadura de contendas, a causadores de intrigas entre irmãos, fofoca. Irmãos, se a palavra de Deus é o nosso padrão de vida, então se é a palavra de Deus que vai transformar a nossa vida e nos livrar dessas coisas tão pecaminosas, dessas práticas que não condizem a um cristão, nós precisamos entender muito bem o que a palavra de Deus nos fala e olhar para ela como algo mais sério. Algo mais sério. Eu tive dificuldade para selecionar os versículos apropriados para hoje, porque, puxa vida, a palavra de Deus é repleta de ensinamentos sobre isso. Ela é repleta, tanto no Antigo quanto no Novo. Você pega alguns salmos, você pega vários versículos em Provérbios, os ensinos de Cristo, os ensinos dos apóstolos. Irmãos, ela é repleta desse ensinamento, e eu tive dificuldade, mas alguns versículos para nos ajudar a vencer esse pecado na nossa vida. Provérbios 14:5, a palavra de Deus diz assim: a verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. E a verdadeira testemunha é aquela testemunha que sabe que é verdade, que é verdade aquilo. Sabe que o testemunho é verdadeiro. Ela sabe, ela viu. Aquela é uma verdadeira testemunha. Mas a falsa se desboca em mentiras. Nós temos Provérbios 16:28. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Isso aqui não é uma grande verdade? Existem pessoas que têm o dom de separar pessoas. Para fazer isso, basta que eu chegue até você e fale contra alguém. Se eu chego até você e falo contra alguém e você acreditar naquilo que eu estou dizendo, sendo verdade ou não, eu já causei uma separação entre duas pessoas. Isso é abominável diante de Deus. Deus odeia isso, essa prática. O que nós temos, irmãos, são pessoas que causam essa divisão, essa discórdia entre outras, e a Bíblia diz que elas são culpadas. Nós temos Salmo 34, versículo 13, um mandamento para nós: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Guarda a tua língua do mal. Você vê que hoje a mensagem está bem prática para nós, né? Porque esse é um mal que, como Tiago disse sabiamente, a língua é um mal que ninguém consegue refrear. Lembra que Tiago fala sobre a língua?
capítulo 3 de Tiago. Depois eu te encorajo, leia em casa capítulo 3 de Tiago. A língua é como um fogo, um mundo de iniquidade. Um pequeno fogo, assim como um pequeno fogo incendeia um grande bosque, Tiago disse sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, que da mesma forma a língua é um pequeno membro, mas ela causa um grande estrago. Um grande estrago. 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 e 11, agora no Novo Testamento. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busca a paz e siga. Busque a paz. Eu fico admirado, irmãos, como existem pessoas que têm esse dom de buscar a paz. Sabiamente, tem pessoas que têm esse dom. Às vezes quando alguém chega e fala assim, vem cá, eu preciso te contar uma coisa. Pessoa sabiamente, e eu encorajo essa atitude, isso me livra de muitos males. Pessoas sabiamente fazem assim, peraí, você vai me falar sobre alguém? Sim. Então, sobre quem que é? Eu preciso te contar o que o pastor falou para mim, por exemplo. Não, então peraí só um pouquinho. Ô pastor, deixa eu te falar. O irmão fulano está aqui, ele quer falar a respeito do senhor. O senhor está livre aí agora? Tá? Tá bom. Pode vir aqui para participar da conversa? E a outra pessoa está quase morrendo, né, de vergonha, né? Pode participar da conversa? Tá bom. Tá bom então, a gente está esperando o senhor aqui. Tchau. Irmão, peraí só um pouquinho que o pastor está chegando também. Que é isso que você fez? Não, mas você vai falar contra alguém, nada mais justo que aquela pessoa esteja junto, né, e a gente conversar isso de forma bíblica. Porque quando não acontece dessa forma, não acontece de forma bíblica. Então, se alguém chega para você e fala assim, irmão, deixa eu te contar, senta aqui. Preciso te contar uma coisa. Tem gente que chega assim, né? Eu preciso te contar uma coisa. Nossa, você não vai acreditar. O quê? Sabe o irmão Marquinho? É sobre o irmão Marquinho? Sim. Peraí. Alô, Marquinho? Ô, irmão, tá livre aí? Essa é a atitude correta, irmãos. Se nós vamos agir de forma bíblica, é isso que tem que ser feito. Pastor, mas isso é muito radical. Não, eu sou bíblico. Eu poderia destrinchar tantos textos aqui, a Bíblia é repleta. Mas essa é a atitude correta. Olha que interessante. Eu gosto muito desse versículo e busco muito ele para a minha vida. Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma não só odeia, mas ela abomina. Aí eu fiz questão de numerar para ficar mais fácil para a gente entender. Vamos falar junto? Vai me ajudar e vai ficar mais dinâmico. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos perversos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. Olha eu pensando nas libras, né? 6, testemunha falsa que profere mentira. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Mas a 7ª ele não só odeia, mas ele abomina. E a 7ª é o quê? O que semeia contenda entre irmãos. Não participe disso, porque Deus te abomina. Não, mas eu sou salvo, Deus me ama. Irmãos, cuidado com a justiça de Deus. Ela nunca falha, e muito menos tarda, como diz o ditado popular, né? Então, o Senhor odeia essas 6 coisas, inclusive a testemunha falsa que profere mentiras. Mas a 7ª, ele não só odeia, mas ele abomina. Ele abomina. Né? E aí os demais ali são coisas que, puxa, isso aqui daria uma série de pregações. Interessante isso, né? Quem sabe alguém desenvolve uma pregação nesses versículos aí algum dia. Interessante. E Tiago 1:26. Eu gosto muito desse versículo e não vou falar quem, mas sempre tem alguém que eu vejo recitar esse versículo, um irmão em Cristo, que eu sempre recito esse versículo. Ele sempre fala assim comigo, pastor. Aí eu lembro de Tiago 1:26. Faz bem, irmão.
eu também tento lembrar. Se alguém de vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes o quê? Engana o seu coração e a religião desse é vã. Irmãos, para aquelas pessoas que gostam de uma intriga, com todo o respeito, amor e carinho, eu digo, aqui não é o lugar para elas, a não ser que elas estejam dispostas a permitir que o Senhor transforme os seus corações, porque é isso que a palavra de Deus faz. E a palavra de Deus é muito séria. Olha só, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava falando com alguns fariseus, olha só o que ele disse, Mateus 12, 36 a 37. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Toda a palavra ociosa, toda a palavra ociosa. Nós vamos dar conta de cada palavra ociosa que nós falamos. A gente vai chegar diante de Deus e nós vamos responder por isso. E muitas vezes a gente precisa tomar cuidado porque existem muitas pessoas que não respondem somente diante de Deus, mas nesta terra eles já respondem por aquilo, por causa de uma difamação. Sabia que isso é crime? Isso é crime. Então toma muito cuidado antes de chamar alguém de adúltero, de pedófilo, de seja o que for, de assassino, seja o que for. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a própria justiça brasileira nos diz que nós respondemos por isso, por várias coisas. Quer conversar um pouco sobre isso? Conversa com o Ricardo, que ele vai entender melhor do que eu. Ele já conhece a questão das leis. Mas a gente responde por isso, mas não só aqui, mas diante do Senhor também. Nós respondemos. Então aí fica assim, para a gente fazer uma conclusão boa, porque até agora eu creio que esse é um assunto meio tenso, é um assunto tenso, reconheço, porque nós erramos, nós pecamos nisso, então isso dá uma certa tensão, mas o que vai nos ajudar é o próximo texto, porque qual que seria a nossa conduta então? Se nós queremos agradar o Senhor, buscar o Senhor e fazer a vontade do Senhor, Efésios 4, 29 nos ajuda e muito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Esse é um versículo que eu decorei, e talvez muitos cristãos precisam decorar esse versículo, porque sempre o Espírito Santo ele traz na nossa mente, ele tira lá do baú do esquecimento e traz para a memória, e aí da memória é que o Espírito Santo tem a oportunidade de jogar aquilo no nosso coração, e aí nós pensamos melhor, puxa, eu não vou quebrar o 9º mandamento, não vou quebrar. E aí para a gente concluir hoje à noite, fica uma pergunta interessante. Pastor, mas e se eu souber que aquilo realmente é uma verdade? Porque eu vi, eu presenciei, eu vi, aconteceu, eu estava lá, ou a pessoa realmente fez isso comigo. O que eu faço? Bom, primeiro, isso não me dá direito de sair e comentar com todas as pessoas com essa intenção de divulgar. Isso não me dá direito. Então, o que eu devo fazer? Agir de forma bíblica. O que a Bíblia fala? Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre tu e ele e conversa com ele. Isso está em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17. E se ele não te ouvir? Ok? Chama mais 2 ou 3 testemunhas e vai de novo. Não, mas e se ainda assim ele não ouvir? De acordo com a Bíblia, o próximo passo é trazer para a igreja. E eu creio que ninguém gosta que chegaria num passo assim. Mas esse é o próximo passo. Você consegue ver o tanto que isso é sério? E se quer entender um pouco melhor sobre isso, no domingo que vem, na escola dominical, nós vamos estar vendo sobre disciplina eclesiástica, que é o nosso próximo ponto para começarmos a estudar. Tá bom? E esse vai ser o nosso texto base. Mateus 18, 15 a 17. Tá ok? Então é isso, irmãos. E no final das contas, quando você chega para a pessoa e diz assim, olha, você pecou contra mim. E se aquela pessoa reconhece e diz, olha, então me perdoe. A Bíblia diz assim, ganhaste o teu irmão. Ganhaste o teu irmão. Então, quer agradar o Senhor?
Aplique Efésios 4, 29. Essa é a conduta de cada cristão. Então, quando nós olhamos para esses mandamentos, quando nós olhamos para esses mandamentos de uma forma mais ampla, nós conseguimos trazer muitas coisas para a nossa vida que nos ajuda de uma forma prática. Porque, de novo eu menciono, Tiago disse que todos nós, não vocês, nós erramos em muitas coisas, tropeçamos em muitas coisas, mas Tiago diz que nenhum homem pode domar a língua por si só, mas pela graça de Deus nós podemos, com a graça do Senhor e a ajuda dele. Amém?